Olá, o Entrevistas dessa semana tem como convidado o professor e promotor de justiça Rodrigo Chimin. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição, cara. E o tema dessa semana é o Ministério Público. Como que você tomou gosto por esse tema? O tema do Ministério Público, como é que eu me apaixonei pelo Ministério Público, vem já de berço, de família, né? Meu pai foi promotor e, estudando na faculdade, vendo a função do Ministério Público, também entendi que era um caminho a ser seguido. Até porque é uma instituição que é apaixonante na medida em que toda aquela vontade que o jovem tem de fazer justiça, de mudar as coisas, de mudar o mundo, de transformar a realidade para algo melhor, o Ministério Público te dá um caminho para que isso de fato se concretize. Então ele traz uma instituição que te dá essa oportunidade de ser um agente de transformação social. E basicamente, o que faz o Ministério Público? Dentro dessa linha de ser um agente de transformação social, ele atua em praticamente todos os setores hoje da vida, particularmente a partir do Estado se fiscalizando, né? Então o Ministério Público, não obstante pertença à estrutura do Estado, ele atua como um advogado da sociedade, nos mais variados setores, na proteção da infância e da juventude, na proteção do idoso, na proteção da saúde do trabalhador, na proteção do meio ambiente, na proteção do consumidor e no carro-chefe do Ministério Público, que é a questão criminal, né? Ele é o titular da ação penal pública, ele é quem decide se alguém vai ser processado criminalmente ou não e acompanha todas as ações penais que são movidas contra as pessoas que cometem delitos. Historicamente, o que motivou a criação do Ministério Público? O Ministério Público tem uma iniciativa histórica interessante, porque ele nasce dentro da estrutura de poder, ele nasce como na França, no século XIV, com Philippe le Bel, como procurateur du roi, que chamavam, que era procurador do rei. O juiz francês da época julgava em nome do rei. E o rei tinha receio que o juiz julgasse contra o seu interesse. Então ele cria essa figura, procurateur du roi, que é procurador do rei, para que ele sente do lado do juiz para fiscalizar o juiz. E aí nasce o Ministério Público, dentro de um modelo de atender o interesse do detentor de poder. Aos poucos o Ministério Público vai historicamente se afastando dessa função para atuar como autor nas ações penais. Isso tanto na França, quanto depois se espraia para a Alemanha, Portugal, Itália, Europa continental como um todo, e depois para as colônias, inclusive o Brasil, né? E na medida em que o tempo vai avançando, ele vai paulatinamente se distanciando da estrutura de poder, ao ponto de, aqui no Brasil, a ruptura maior ter se dado com a Constituição de 88, quando o Ministério Público brasileiro adquiriu completa e total independência e autonomia frente ao Poder Executivo. Então ele atua hoje como um órgão de Estado, mas não um órgão de governo, fiscalizando hoje o próprio governante. Quer dizer, desde o século XIV como longa-manos do governante, a hoje, século XXI, como fiscalizador do governante. É interessante essa passagem, né? Então, e o Ministério Público então atua historicamente, basicamente na questão criminal, como titular da ação penal, e aqui no Brasil dentro daquele outro leque enorme que eu já falei para vocês em todos os demais setores. O povo em geral hoje parece que sente uma sensação de impunidade. Como que você avalia como promotor isso? Essa sensação de impunidade ela é difícil de você sintetizar em uma ou duas questões, né? É um tema bastante complexo. Normalmente essa sensação de impunidade está relacionada a uma ideia, de certa forma, falsa, de que as pessoas que cometem delitos não recebem consequência em razão do comportamento. Na verdade, o que acontece muitas vezes é que as pessoas que são presas em flagrante delito são logo em seguida postas em liberdade, não porque o direito não vai atuar e não lhes dá uma consequência, ou que isso seja sinônimo de impunidade. É porque existe um princípio maior na Constituição brasileira, como em todas as constituições de países democráticos, que é o princípio chamado da presunção de inocência. As pessoas são presumidamente inocentes
até que contra elas vem uma sentença condenatória definitiva. Então, essa sentença condenatória definitiva depende do trâmite de todo um processo, que é aquele mecanismo de verificação do comportamento, para que no final o juiz possa decidir se ele é culpado ou inocente e aplicar a pena. Esse processo ele tem um tempo, que não é o tempo da mídia, não é o tempo da notícia, muitas vezes. E por isso que gera muitas vezes uma sensação de impunidade. Ah, foi preso hoje, está solto amanhã. Não, mas isso significa dizer que ele responderá em liberdade ao processo, até porque ele é presumidamente inocente até que o processo se encerre. Enquanto não encerrar o processo, eu não posso efetivar uma sanção criminal àquela pessoa. Então, se nós pegarmos alguns casos famosos, como o caso do Mensalão, por exemplo, há uma sensação de impunidade porque foi condenado e não estão cumprindo pena ainda. É preciso encerrar o processo para que daí a definitividade da sanção possa ser aplicada. Agora, falar em sensação de impunidade num país que tem 550 mil presos hoje, o Brasil tem esse número de pessoas presas hoje, é uma sensação de impunidade um pouco torta. O problema está relacionado muito fortemente também à questão da criminalidade de elite, da criminalidade do colarinho branco. Ali sim há um nicho de criminalidade de difícil alcance, por uma série de fatores, seja porque as penas muitas vezes previstas nas leis são baixas em comparação ao comportamento, seja porque há toda uma estrutura que às vezes opera por trás, numa mecânica de autoproteção, de exercício de poder, o que dificulta bastante o alcance dessas pessoas, né? Seja pelo afunilamento do chamado foro privilegiado, que essas pessoas normalmente detêm a prerrogativa de serem julgadas apenas perante os tribunais. E os tribunais não são preparados para julgar, para instruir processos, eles são preparados para julgar recurso. O juiz de primeiro grau é preparado para instruir processo. Só que o processo dessas pessoas não começa no juiz de primeiro grau, começa direto no tribunal. Então isso cria também um mecanismo de dificuldade de encaminhamento. O promotor de justiça muitas vezes tem essa imagem do custe o que custar, vai condenar. A que você atribui essa ideia? Essa ideia, ela talvez seja fruto desse papel histórico do promotor ao longo dos tempos, mas hoje ela é falsa, né? O Ministério Público atua dentro de uma perspectiva de promoção de justiça. Tanto que o nome do promotor é promotor de justiça. E aí que vai a beleza da atuação do promotor, porque ele alia, ele junta, ele conjuga tanto a função ativa do advogado, que tem uma postura de ir atrás das questões e tentar resolver. Então o promotor tem essa postura ativa, por um lado, e ele a conjuga com a postura de imparcialidade do julgador, do juiz, do magistrado, que ele também não é obrigado a atuar na persecução, como você falou, custe o que custar. Quer dizer, se o promotor se convencer ao longo do processo que o réu é inocente, ele é o primeiro a pedir a absolvição do réu, muito antes do advogado de defesa até. Então ele tem uma postura absolutamente isenta, no sentido de não estar vinculado a uma tese, custe o que custar, né? Tomando posturas inclusive em favor dos réus quando entender necessário. Aí que vai a beleza da atuação do promotor de justiça. Rodrigo, você também é professor, e bem conhecido em Curitiba também, na área de processo penal. O que seria o processo penal? O processo penal ele é o irmão do direito penal, né? Enquanto o direito penal ele tem um papel de selecionar comportamentos na sociedade, dizer que esses comportamentos não podem ser realizados. Se forem realizados, serão merecedores de uma pena. Então o direito penal ele olha para a sociedade, seleciona os comportamentos, desvalora, quer dizer, atribui uma carga de valor negativa para aquele comportamento, como quem diz, não faça isso, porque senão você vai receber tal pena. O direito penal ele não atua sozinho, ele depende desse conjunto de regras, que é o processo penal, que vai estabelecer um ritual de verificação de um comportamento para ver se ele se encaixa ou não naquela regra, para ao final então permitir a aplicação ou não de uma sanção criminal à pessoa. Então, por exemplo, o direito penal olha e diz, olha, matar alguém é um comportamento que eu não tolero. Se alguém realizar esse comportamento de matar alguém, eu vou estabelecer uma pena, essa pena varia de 6 a 30 anos. Agora, como é que eu vou saber se aquela pessoa vai receber aquela pena? Eu tenho que fazer uma verificação do comportamento do sujeito. Porque mesmo aquele que mata outro pode matar legitimado.
quando ele atua em legítima defesa, por exemplo. Então, o processo penal ele atua na perspectiva de fazer uma verificação do comportamento para que ao final o juiz possa decidir se condena ou não a pessoa. E a questão da verdade? Isso é um problema que já é filosófico, passa também pela religião, pelas religiões. E nessa área? A verdade que se produz no processo penal não é uma verdade que já se acreditou no passado, uma verdade absoluta, uma verdade material. O processo ele é um instrumento cultural limitado, né, e que não permite produzir uma verdade absoluta. Não te permite chegar na ideia do real, do concreto. Quando muito se aproxima de uma verossimilhança. É uma verdade produzida através de um mecanismo de recognição. Quer dizer, o juiz que não conhece precisa conhecer para poder julgar. Para conhecer, ele traz alguém que já conheceu, testemunha, o documento, e permite que, através dessa verificação, desse instrumental de verificação do fato, ele possa reconhecer o fato, conhecer de novo o fato, para atingir um juízo de valor na cabeça dele, quando muito de certeza, mas na construção de uma verossimilhança, não uma verdade absoluta, porque dentro de uma filosofia da linguagem, né, a verdade sendo construída através de uma cadeia de significantes, acho que é um pouco técnico demais falar isso numa entrevista, mas enfim, cada testemunha me dá um sentido do que ela entendeu do fato, e através da cadeia de sentidos é que o juiz chega num final, numa compreensão daquilo que possa ter acontecido. E quando ele se convence que de fato aconteceu, ele condena. Mas não significa dizer que esta sentença é de fato a verdade absoluta do que aconteceu no passado. É meio complexo dizer isso aqui numa entrevista curta como essa, mas tem um grau de profundidade filosófico nessa discussão. Mas acho que talvez deu para ter uma ideia do que possa se trabalhar dentro de uma verdade processual. Quando em algum momento, tem uma contradição aí, não corre o risco de achar que é uma verdade e não é a verdade em si, no caso do processo? Não tem dúvida. A contradição é da essência do processo, né? O processo ele é construído através de um contraditório. Podemos pôr em termos dialéticos até. Você tem uma tese de um lado, uma antítese do outro, e no final o juiz tenta extrair uma síntese, que pese não seja necessariamente sempre dialético, mas a ideia é de estabelecer esse contraditório, através dos contrapontos, poder chegar numa verdade, quando muito construída dentro dessa limitação de linguagem, né, como eu te falei. É possível haver uma condenação equivocada? É possível. O ser humano ele é falho por natureza. O processo é um mecanismo que melhor se construiu até hoje em termos de tentativa de solução de casos que aconteceram no passado dentro da nossa limitação de natureza humana mesmo. Se chega quando muito num juízo de verossimilhança. Por isso que existe um princípio maior em processo penal, que é na dúvida o juiz deve absolver. Você tem alguns livros publicados. Nessa área também há um livro seu publicado, né? Dentro dessa discussão que nós estamos tendo aqui, o que mais se aproxima dessa discussão é um livro sobre o controle externo da atividade da polícia, né? Que eu tenho sobre a questão da atuação do Ministério Público no controle da atividade policial. Problema de corrupção da polícia, de abuso de poder, desvios de comportamento dentro da polícia e o acompanhamento da investigação como um todo, né? A investigação criminal ela é feita na sua essência majoritariamente pela polícia, e o Ministério Público acompanha essa investigação e supre eventuais lacunas fazendo investigações em procedimento próprio. Foi essa grande discussão que nós tivemos da chamada PEC 37, né? Que era uma proposta de emenda à Constituição que visava impedir o Ministério Público de investigar subsidiariamente em relação à polícia. E como que é o nome do livro? Controle externo da atividade policial pelo Ministério Público. É pela editora Juruá. Editora Juruá. É isso, cara. Então, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição de vocês, se quiserem trocar uma ideia sobre algum outro assunto, né, relacionado tanto ao processo penal, com o direito penal, ao Ministério Público, enfim, discussões filosóficas de verdade, né, acho que seria interessante também. Estou aberto aí, obrigado pela oportunidade. Se você gostou
gostou desta entrevista, clique em gostei logo abaixo do vídeo e ajude-nos a divulgá-lo. Aproveito para convidá-lo para acompanhar as novas entrevistas que serão publicadas neste canal. Para acompanhá-las, clique na palavra inscreva-se que você vê aí na tela.